Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é a orientação aos trabalhadores da casa espírita. Divaldo Franco responde como diferenciar mediunidade, transtorno mental e obsessão. Alberto Almeida recomenda como identificar um médium de cura. E Marcel Mariano responde se o médium deve estudar antes de frequentar a reunião mediúnica ou se pode fazê-lo simultaneamente. Como diferenciar mediunidade, transtorno mental e obsessão? Assevera Manuel Filomeno de Miranda, espírito, que a fronteira é muito tênue. O que devemos ter em mente é que o portador de uma mediunidade atormentada, o indivíduo que traz evidentes sinais de psicopatologias, o que traz transtornos emocionais, é um devedor, é um espírito doente. Então, sendo um espírito doente, quando ele reencarna, o seu perispírito programa nos neurônios cerebrais a necessidade do resgate, a idiotia, a imbecilidade, a esquizofrenia, o transtorno depressivo. Estão ali impressos como necessidade de resgate. Mas como ele tem sensibilidade mediúnica, abre-se-lhe também a porta para o fenômeno de natureza obsessiva. Então, nós estamos em uma realidade dupla com uma causa única, o devedor. A terapia para esse indivíduo será a acadêmica ao lado da terapia de natureza mediúnica. Então, o nosso trabalho junto a médiuns atormentados, portanto, são os médiuns de provas, que trazem problemas mediúnicos que não se resolvem durante toda uma existência, é de considerar que o médium é o devedor. E a mediunidade é um expurgadouro, através do qual, pelos sofrimentos que lhe são impostos, ele vai lentamente recuperando-se. Mas ainda não é possível, no atual estágio da evolução científica, colocar uma fronteira no que diz respeito a um transtorno mental, a um transtorno emocional e a um transtorno de natureza obsessiva. O transtorno obsessivo pode abrir o campo para o mental e o emocional. Assim como o transtorno emocional e o mental podem abrir campo para, simultaneamente, o transtorno obsessivo. Todo e qualquer mistério terapêutico terá que ser a transformação do indivíduo para melhor, para que ele mude de faixa vibratória, liberte-se do adversário e, pelo bem que faça, recupere-se da dívida. O médium deve estudar antes de frequentar a reunião mediúnica ou pode fazer ambos simultaneamente? Cada caso é um caso. Uma pessoa que entra no espiritismo deve estudar a doutrina espírita. É uma coisa mais do que óbvia. Se ela apresenta sinais mediúnicos, a casa avaliará o seu grau de maturidade, de conhecimento. Há pessoas que em 1 mês, 2, 3, podem ser admitidas em mediúnicas numa casa espírita. Tamanho o equilíbrio, o discernimento, a capacidade já de trabalhar e de, como pessoa voraz num conhecimento, está devorando livros, para adquirir em 6 meses o que o outro adquire conhecimento em 10 anos. E há casos em que a pessoa passa 30 anos frequentando o centro, nunca lê um livro. Compra livros, adquire autógrafo de oradores e médicos, mas não lê, leva para casa para preencher a prateleira. Eu encontrei uma senhora na cidade de Porto Seguro, onde eu fazia palestra numa jornada, e eu comentei que eu não consigo ir dormir à noite sem ler uma página espírita qualquer. Qualquer coisa eu tenho que ler. Livro espírita para mim tem sabor de diazepam. Eu tenho que ler para apagar. Já é vício. E eu disse a ela que preferia um livro de Joana, de André Luiz, de Emmanuel ou de Kardec. Qualquer página, leio qualquer coisa, dá o sono e eu durmo. A mulher
Me procurou uma senhora de quase 72 anos, logo depois da palestra. Ah, seu Mariano, gostei muito da palestra, mas não vou seguir aquela recomendação do senhor de ler antes de dormir. Kardec, não. Por quê, minha senhora? Porque eu já experimentei e me deu dor de cabeça. O que é que o senhor me sugere? Eu digo 25 gotas de Magnopirol ou 2 Dorflex. E pode ler Kardec. Perguntou, eu respondo. Marcel é pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Ela questionou, eu perguntei. Teve dúvida na hora. Eu digo, a senhora tem dor de cabeça quando vê novela? Cordel Encantado? Não, eu digo, viu? Porque gosta do rei, de Açucena. Aí ela parou, viu? Como a senhora agora? Lhe interessa, não dá dor de cabeça. Kardec dá. Por que dá? Porque obriga a gente a pensar, a raciocinar, a refletir. Eu discuto com o autor, não gostei desse personagem, ele é mau e está triunfando, esse é bom, está morrendo. É, porque o autor quis assim, de jeito. Vai enfrentar? O autor escreveu facinho, morreu o assunto. Então o indivíduo tem que meditar. O problema é que tem muita gente que só tem 2 neurônios na cabeça, um queimado e outro desativado. Aí quando lê, dá dor de cabeça. Porque o livro espírita obriga a pensar, a raciocinar, a refletir. Então o dirigente deve analisar pessoa por pessoa. Cada caso é um caso. Eu com 16 anos de idade, magrinho, fino, que nem Olívia Palito, frequentando o centro, a mediunidade aparecendo pelos poros, fui admitido em reuniões mediúnicas com 6 meses de frequência. Mas eu não perdia uma doutrinária, levava meus cadernos depois do colégio para anotar as palestras, levantava para perguntar, olhava, não tem ninguém perguntando? Pois não, só pergunta eu fazia, fui tirando aquilo, foi se sobressaindo perante os dirigentes. Quando viram que eu precisava de uma mediúnica, me colocaram e não dei transtorno na mediúnica, não quebrei cadeira, não virei a mesa, não rodei a baiana, não quebrei prato. Fui me educando de maneira austera, mas eu conheci gente que ficou na casa 30 anos. Não foi chamado porque nunca mostrou interesse, nunca mostrou estudo, nunca mostrou folha de serviço, esquentou banco do centro. É apenas uma pessoa receptora, nunca se propôs a ser doadora. A sair apenas, ela entrou no espiritismo, o espiritismo não entrou nela. Porque entrar no espiritismo é frequentar uma casa espírita. E deixar o espiritismo entrar em nós é nos transformarmos moral e intelectualmente à luz dos postulados espíritas. E isso é desafiador. Peguem uma pedra, atirem no mar. Depois vão buscar essa pedra. Ela estará molhada toda por fora. Quebre a pedra, ela estará seca por dentro. Não, tem muita gente que é pedra, molhada por fora, impermeável por dentro. Nós temos que ser esponjas, lançadas na água linfa, na linfa da doutrina espírita, absorvemos-lhe os conteúdos e os incorporamos ao viver. Não basta entrar no espiritismo, é necessário deixar que o espiritismo entre em nós e vá alterando conduta, posturas, até o momento de chegar ao convite, a aceitação natural da tarefa, e dentro em breve, se nosso caminho for da mediunidade, somos alojados em uma reunião, no curso do qual educaremos as faculdades que nos são peculiares. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe!
Como identificar um médium de cura e como ele deve proceder para um trabalho efetivo? A mediunidade de cura, ela se revela pela experiência. Não dá para se dizer que uma pessoa é médium ou não é médium pelo ingrediente físico, nem pelos modernos aparelhos que estudam as imagens, até porque as imagens falam da mediunidade, mas falam também de manifestações na radioimagem, nas tomografias computadorizadas com emissão de posítrons, por exemplo, que coincide com outras alterações orgânicas ou com estados místicos. Há hoje ainda estudos embrionários e que estão avançando por pesquisadores no sentido de tentar definir um determinado transe, se ele é mediúnico ou se ele é uma patologia, dentro do estudo do transe através das radioimagens. Isso está em andamento no âmbito da pesquisa. Logo, nós não temos ainda nenhum elemento que nos pudesse, seja laboratorial, seja de uma inspeção, de uma anamnese, que nos possa dizer que uma pessoa é médium ou não é médium. Há pessoas que têm a mania de dizer que o outro é médium, porque intuem, ou simplesmente são pessoas muito atrapalhadas, que ficam dizendo aleatoriamente quem é médium e quem nem é médium. E às vezes até sugestionam determinadas pessoas a fazerem transes, ou instalam culpas, porque a pessoa quer desenvolver a mediunidade e não tem mediunidade. Não, fulano disse que eu era médium. Então tenhamos muito cuidado, porque Allan Kardec colocou em O Livro dos Médiuns que a gente sabe se a pessoa é médium ou não, experimentando, tem que experimentar. Há pessoas que acham que não são médiums, não apresentam nenhum rudimentos ou indícios, e quando chegam na reunião mediúnica, na primeira reunião mediúnica, fazem um transe ostensivo, como viu uma amiga que psicografou da primeira reunião, e ela ficou assustada. Há pessoas que frequentam a reunião mediúnica querendo ser médium e já estão para desencarnar, já estão até vendo o espírito que já são terminais e não desenvolvem mediunidade, porque não tem. Porque a faculdade mediúnica não é querer, é poder ser médium. Ela está radicada no corpo, é uma constituição física, neuromental. Ser médium é para quem pode ser médium, não é para quem quer ser médium. Então, nós precisamos ter esse bom tom para poder avaliar. Até porque aqueles que também são, como vimos aqui na fala do nosso Raul ontem, têm uma dificuldade até de se assumirem como médiuns. Porque fazem uma série de reservas em relação ao fenômeno que acontece, achando que é do seu psiquismo, achando que é fantasia, levantam várias hipóteses, achando que é lembrança do passado. E muito embora exista tudo isso, a pessoa às vezes é médium, mas ela tem uma dificuldade de assumir, até por escrúpulo de amor à verdade. Mas esse escrúpulo, às vezes, ele é tão excessivo que a pessoa acaba mutilando o fenômeno mediúnico, ou mutilando a sua aptidão, porque ela faz um movimento de autocastração no que tange às manifestações. Eu vi isso há bem pouco tempo com a minha companheira de viagem, a minha parceira. Ela tem algumas percepções, vê, ouve, faz psicofonia, e a psicografia ela não tinha. Aí chegou num dia, o espírito disse, escreva. E ela ficou, isso é da minha cabeça, escreva. E ficou aquele negócio, aquela luta, escreva, não escreve. Chegou no final da reunião, ela disse, então o dirigente disse, mas por que você não escreveu? Era uma experiência, nós estamos aqui para exercitar, aprender. Se for seu, se não for, a gente analisa. Na outra reunião, ela veio com papel, e o espírito então disse, escreva. E ela disse, é meu. Aí o espírito, escreva. Aí ela continua insistindo, relutando. Mas como teve a observação do dirigente, ela se permitiu, depois de o espírito insistir mais uma vez. Agora, curiosamente, ela pegou a caneta com a mão esquerda, e ela é destra. E o espírito escreveu com a mão esquerda. Mas não só escreveu com a mão esquerda, ele escreveu com a mão esquerda, no papel, de baixo para cima. Foi escrevendo assim. E da direita para a esquerda. Ele foi escrevendo assim, foi escrevendo assim, foi escrevendo. Chegou lá e assinou lá em cima. Então você pegava o papel e virava o papel e lia a mensagem. Não era uma leitura invertida, a psicografia especular, chamada que você tem que botar no espelho. Não era. Era uma psicografia que só dá no Pará, é tupiniquim.
é da direita para a esquerda, de baixo para cima, e o cabra assina lá na ponta da folha, lá à esquerda da folha. Vira a folha e lê. Gente, ela ficou intrigada. E leu a página, e no final o dirigente fez o acolhimento, disse, está vendo como é? Era um fenômeno muito abundante para ela e para as outras pessoas, também para mostrar o quanto a resistência. E os espíritos fizeram isso para, vencendo a resistência, para mostrar que ela era médium. Um fenômeno bonito. Ela me mostrou a página, naturalmente com uma grafia muito trêmula, porque ela é destra, não tem a habilidade motora fina com a mão esquerda. Na outra reunião, o espírito veio e disse, escreva. Bem, nessa mesma reunião que ela escreveu com a mão esquerda, ela escreveu também com a direita. Uma outra página, escreveu, psicografou com as duas mãos. Na outra reunião, o espírito disse, escreva. Aí ela disse, com a direita ou com a esquerda? O espírito disse, com qualquer uma. Nesse período, ela já fez outras psicografias com a mão esquerda. Talvez para diluir as dúvidas. 3 meses depois, ela caiu com a mão direita, fez uma fratura do braço, e no dia seguinte, após o atendimento médico, foi um fim de semana, ela foi para o seu trabalho profissional e foi escrever. Aí foi escrever com a mão esquerda, tentou escrever com a mão esquerda, não conseguiu. Aí me telefonou. Disse, meu bem, você sabe, eu não estou conseguindo escrever com a mão esquerda. Eu digo, não é possível que você ainda esteja com dúvida. Gente, ela ainda estava com uma duvidazinha. Quer dizer, quando ela não conseguiu escrever, disse, de fato foi o espírito. Ela dizia, minha filha, você escreveu com a mão esquerda, de baixo para cima, da direita para a esquerda. Às vezes o nosso rigor acaba comprometendo a produção mediúnica. Então, experimentar para se ver se é um médium de cura é a prática que nos vai ensejar perceber. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Qual o critério utilizado para dar término a uma reunião mediúnica? A reunião mediúnica deve ter um tempo adrede estabelecido. Ela começa com uma prece, faz-se uma leitura, não é uma reunião de estudos, faz-se uma leitura para predispor os membros a uma sintonia, para ter material de reflexão. Essa leitura, invariavelmente, é do Evangelho segundo o Espiritismo, em acordo com uma pergunta do Livro dos Espíritos, nunca superior a 8, 10 minutos, e a previsão de horário de acabar. Eu lhes contaria uma experiência. Quando nós começamos sem muita orientação, certa feita veio uma comunicação de um espírito muito perturbador. E o nosso doutrinador, também inexperiente, não conseguiu sintonizar com as necessidades do espírito. Como eu estava a ver o espírito, eu pedi-lhe licença e prolonguei-me na explicação, prolonguei-me e etc. Como nós temos o horário para terminar, toda a reunião de 20 às 21h30, quando estávamos preparando-nos para o encerramento, uma entidade também sofredora incorporou em um outro médium. E eu automaticamente pedi o socorro do mundo espiritual para poder interditar aquela comunicação, porque 8h30 teríamos que terminar. O benfeitor que dirige a reunião disse-me, o senhor se prolongou demasiadamente. Então, o comunicante estava previsto. São 21h30, nós nos vamos retirar porque temos compromisso. E o senhor que resolva o problema e aprenda a cumprir horário.
E descubra que a reunião é terapêutica, não é de discurso nem de exibição de verborreia. Nunca me esqueci da palavra. Há reuniões mediúnicas em que se travam batalhas entre o comunicante e o doutrinador. Então tem discursos, tem florilégios, tem expressões de debates. E quando o doutrinador não convence, ele se sente frustrado. Não é um campeonato de sensatez. É um consultório, digamos, um ambulatório de atendimento de emergência. Atendimento de emergência, porque o hospital está do outro lado. Nós fazemos a parte de emergência, porque o trabalho continuará. Quero dizer com isto que, ao estabelecer-se o tempo para a reunião mediúnica, os espíritos que se vão comprometer, comprometem-se durante esse período, porque a partir dali eles vão atender outros compromissos. E eles nunca se atrasam, nem antecipam exageradamente. No ano de 1954, eu tive uma afecção de garganta muito séria. E estando em Pedro Leopoldo, o espírito Sheila materializou-se através do Chico e me fez uma aplicação de radioterapia através da bioenergética. Eu fiquei apaixonado pela Sheila e pelo Edelweiss, a florzinha que ela trouxe dos Alpes suíços materializada e me deu, e eu tenho guardado até hoje. E então nós tínhamos as nossas atividades e a Sheila passou a aparecer-me vez que outra, com alguma frequência, a frequência de 1 mês, 3 meses, e eu me apaixonei pela ternura da Sheilinha. Certo dia eu digo assim: minha irmã, você que é secretária, doutor Bezerra, que trabalha com ele, você poderia nos ajudar em uma reunião de passes para atender os sofredores? Ela disse: Divaldo, o problema é o tempo. Eu estou na dimensão do fuso horário terrestre e todas as minhas horas estão preenchidas. Ele: mas você não podia aparecer assim, de repente, numa reunião mediúnica? Ela disse: não posso, porque não posso deixar uma atividade por outra. Mas eu vou meditar e vou consultar o benfeitor. O que ele disser, eu lhe transmito. Ela então estava com uma equipe de espíritos realizando atividades na selva amazônica. E então ela disse: eu disponho entre 9h30 e 10 da manhã de domingos. Nós criamos uma reunião de 9 às 10 da manhã, uma reunião pública. Fazemos uma palestra de 9 a 9h30, 9h30 nós acalmávamos-nos e ficávamos meditando, aplicando passos coletivos, quando ela e uma equipe de passistas vinham. Aplicavam as energias até 9h55. Mas era quando ela desaparecia que eu olhava o relógio, 9h55, para dar o tempo de 5 minutos para encerrar. Então, a reunião mediúnica, quando o doutrinador verificar o tempo estabelecido que está próximo, pode dizer assim: agora os médiuns controlem as comunicações. Estamos chegando ao momento do encerramento da nossa reunião. Nós temos por hábito, em nossa casa, dizermos em determinado momento: agora que já foram atendidos os sofredores que possivelmente estavam programados, os médiuns concentrem-se para tentarmos receber alguma mensagem instrutiva, que são as mensagens dos guias espirituais com as quais nós encerramos a reunião. Às vezes não vem nenhum problema, porque nós ficamos meditando, o doutrinador, o expositor, que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda arranjou um nome muito bonito, porque doutrinador, na Europa, por exemplo, é muito negativo. Doutrinar é impor. Então, o psicoterapeuta de desencarnado, olha, a gente que era um gatinho agora é psicoterapeuta de desencarnado. Ele olha e diz: então, vamos ficar vibrando pelos doentes, orando, e se alguém sentir alguma comunicação, ele silencia, a comunicação é dada, e logo depois é encerrado o trabalho. Qual o tempo necessário para participar das sessões na Casa Espírita? Olha, muito interessante, porque eu citei o caso da pessoa com 8 meses de doutrina espírita. É questão de tempo que a pessoa está fazendo a pergunta. Bem,
pensada a pergunta. Só que nós sabemos que a doutrina espírita, como diz Allan Kardec, é a ciência do infinito, meus irmãos. Isso está na introdução, no item 13. Então, Kardec diz assim, deixa eu ver se eu lembro bem, para se formar um médico, são precisos muitos anos de estudos. Para se formar um sábio, são precisos mais da terça parte da existência. Agora, como nós vamos medir o tempo para adquirir a ciência do infinito? Então, a doutrina espírita, ela nos apresenta, nós estamos apenas aos poucos, começando a vislumbrar a ciência do infinito. O que ela nos apresenta hoje é a pontinha do véu que está se levantando. Então, nossos olhos, nosso entendimento, nossa mente está começando a perceber a ciência do infinito. É preciso muito tempo, mas não podemos dimensionar. Uma pessoa que seja um espírito já preparado para isso, ela pode, em muito menos tempo do que outra, ser uma espírita, uma pessoa espírita realmente fiel, não é? Realizando a sua transformação moral, trabalhando no campo do bem, do que outro que está lá há 20 anos e que não fez coisa nenhuma disso. Então, a pergunta procede, muito boa, realmente, só que, como eu disse, é muito difícil que em 8 meses a pessoa consiga apreender a doutrina. Porque o que nós precisamos é apreender a doutrina, que é essa pontinha da ciência do infinito, então é muita coisa, e depois introjetá-la no nosso mundo íntimo e em seguida vivê-la. É todo um trabalho moroso, porque nós estamos vindo de reencarnações aonde erramos muito. Estamos condicionados a muitas coisas negativas. O descondicionamento é moroso, é vagaroso. Esta pessoa que eu citei, ela tanto estava com dificuldades, porque ela foi para o trabalho de passes, que é um trabalho muito especializado, que necessita de pessoas que já tenham essa preparação. E tanto é que ocorrências dos momentos do passe que ela aplicava a assustaram muito. E era o que ela estava dizendo. Inclusive, uma pessoa que passou de repente e esbarrou com o braço nela, de tal maneira que quase a jogou no chão. Então, ela disse que ela ficou completamente atordoada. Claro que isso com uma pessoa experiente também aconteceria. Porém, uma pessoa com mais experiência já vai ter uma condição de uma reação melhor, mais rápida. E também outro ponto, às vezes você está aplicando passe e a pessoa recebe um espírito e que não tem hábito disso, não sabe como é que vai fazer. Como é que ela vai fazer? Vez que outra pode acontecer isso. Não é assim habitual, mas lá uma vez ou outra pode acontecer. Então toda essa vivência é necessária. Qualquer mistério terapêutico terá que ser a transformação do indivíduo para melhor, para que ele mude de faixa vibratória, liberte-se do adversário e, pelo bem que faça, recupere-se da dívida. O médium deve estudar antes de frequentar a reunião mediúnica ou pode fazer ambos simultaneamente? Cada caso é um caso. Uma pessoa que entra no espiritismo deve estudar a doutrina espírita. É uma coisa mais do que óbvia. Se ela apresenta sinais mediúnicos, a casa avaliará o seu grau de maturidade, de conhecimento. Há pessoas que em 1 mês, 2, 3, podem ser admitidas em mediúnicas numa casa espírita. Tamanho o equilíbrio, o discernimento, a capacidade já de trabalhar e de, como pessoa voraz num conhecimento, está devorando livros, para adquirir em 6 meses o que o outro adquire conhecimento em 10 anos. O que traz transtornos emocionais é um devedor, é um espírito doente. Então, sendo um espírito doente, quando ele reencarna, o seu perispírito programa nos
nos neurônios cerebrais a necessidade do resgate, a idiotia, a imbecilidade, a esquizofrenia, o transtorno depressivo. Estão ali impressos como necessidade de resgate. Mas como ele tem sensibilidade mediúnica, abre-se-lhe também a porta para o fenômeno de natureza obsessiva. Então, nós estamos em uma realidade dupla com uma causa única, o devedor. A terapia para esse indivíduo será a acadêmica ao lado da terapia de natureza mediúnica. Então, E há casos em que a pessoa passa 30 anos frequentando o centro, nunca lê um livro. Compra livros, adquire autógrafo de oradores e médios, mas não lê, leva para casa para preencher a prateleira. Eu encontrei uma senhora na cidade de Porto Seguro, onde eu fazia palestra numa jornada, e eu comentei que eu não consigo ir dormir à noite sem ler uma página espírita qualquer. Qualquer coisa eu tenho que ler. Livro espírita para mim tem sabor de diazepam. Eu tenho que ler para apagar. Já é vício. E eu disse a ela que preferia um livro de Joana, de André Luiz, de Emmanuel ou de Kardec. Qualquer página, leio qualquer coisa, dá o sono e eu durmo. A mulher me procurou, uma senhora de quase 72 anos, logo depois da palestra. Seu Mariano, gostei muito da palestra, mas não vou seguir aquela recomendação do senhor de ler antes de dormir. Kardec, não. Por quê, minha senhora? Porque eu já experimentei e me deu dor de cabeça. O que é que o senhor me sugere? Eu digo... Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é a orientação aos trabalhadores da casa espírita. Divaldo Franco responde como diferenciar mediunidade, transtorno mental e obsessão. Alberto Almeida recomenda como identificar um médium de cura. E Marcel Mariano responde se o médium deve estudar antes de frequentar a reunião mediúnica ou se pode fazê-lo simultaneamente. Como diferenciar mediunidade, transtorno mental e obsessão? Assevera Manuel Filomeno de Miranda, espírito, que a fronteira é muito tênue. O que devemos ter em mente é que o portador de uma mediunidade atormentada, o indivíduo que traz evidentes sinais de psicopatologias, o nosso trabalho junto a médiuns atormentados, portanto, são os médiuns de provas, que trazem problemas mediúnicos que não se resolvem durante toda uma existência, é de considerar que o médium é o devedor. E a mediunidade é um expurgadouro, através do qual, pelos sofrimentos que lhe são impostos, ele vai lentamente recuperando-se. Mas ainda não é possível, no atual estágio da evolução científica, colocar uma fronteira no que diz respeito a um transtorno mental, a um transtorno emocional e a um transtorno de natureza obsessiva. O transtorno obsessivo pode abrir o campo para o mental e o emocional, assim como o transtorno emocional e o mental podem abrir campo para, simultaneamente, o transtorno obsessivo. Todo e